Olá, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco neste dia terrífico, temporal. E, primeiro que tudo, um agradecimento, porque hoje joga o Benfica, por isso ainda foi mais difícil de chegar cá. Nós estamos sempre a tentar não marcar conferências em dia de Benfica, mas é difícil porque às vezes não conseguimos de outra maneira. Bem-vindos ao Palácio do Bocejur, ao Gabinete de Estudos Oliciponenses. Estas conferências são uma colaboração com a Casa Roque Cameiro, porque vêm no âmbito da exposição e dos livros da edição dos 100 anos da Lisboa Velha, e é um prazer estas colaborações entre a Casa Roque Cameiro, o Gabinete de Estudos Oliciponenses e o Instituto de História da Arte. Eu aqui, como dizia uma senhora que eu gostava muito, sou Olívia Patroa e Olívia Costureira, porque sou representante da Câmara e sou também do Instituto de História da Arte, e um agradecimento às minhas colegas que hoje nos acompanham. O Rui, e peço que toda a gente que me conhece sabe que eu sou extremamente informal, que cada vez que tenho que ser formal isto custa-me horrores, por isso o Rui e o Hélder são nossos colegas do Instituto de História da Arte. Com o Hélder eu ainda tenho uma dupla, que somos os dois arquitetos, não é? Somos os dois únicos arquitetos do grupo. E pronto, agradeço imenso que tenham vindo até cá, que os que nos estão a seguir pelo Facebook, se não conseguirem ver tudo, fica no YouTube depois, na nossa pasta, tudo muito arrumadinho e tudo muito organizado. Vou passar a palavra ao Hélder. Ele é arquiteto, é doutorado em História da Arte Moderna e trabalha, temos os dois o prazer de ser quase historiadores da arquitetura. O Rui é um colega novo, aí há 10 anos, que tem trabalhado. A minha ligação com o Rui é que ele é engenheiro. Pronto, eu sou casada com engenheiros, sou mãe de engenheiros, por isso engenheiros é alguém que entra muito bem comigo. O Rui vem falar do Palácio do Infantado ou da Porcalhota, e o Hélder da Quinta dos Condes de Mesquitela, em Carnide, que é sempre um prazer ter-vos cá. E agradeço imenso a vossa presença. Quem quiser ler as notas curriculares deles pode ler na folhinha de sala, porque eles os dois têm um currículo que não acaba e vocês querem-nos ouvir a eles e não a mim. Por isso, muitíssimo obrigada, Hélder. Meia hora. Tá, meia hora? Tá. Bom, e eu não posso falar, tenho que falar sentado, não posso falar em pé? Se queres falar em pé... E olhava para ali. Agora, eu posso ter uma coisinha para... Tens aqui. Mas tenho que juntar a este. Abrir aulas? Espera aí. Sim, é que eu prefiro estar sentado e estava a olhar para aqui. É que isto está pronto para aqui. Cuidado, não caias. Vai dar... Sim. Pronto. É Mas só eu apontar. tenho sempre dificuldade. Falando aqui, é que vou tentar ver se fala assim. Não sei. Não sei. Eu não gosto de Então, falar. espera aí, temos que tudo fazer aqui contrário. umas alterações. Lá em casa que nos perdoem, mas temos que fazer aqui. E um bocadinho. E podemos ter um bocadinho de menos luz. Sim. Pois, eu acho que as imagens são muito importantes. Bom, então tenho que fazer assim. E para passar aqui é que eu passo. Não. Eu passo. Não, mas eu não desgosto de passar. E passar. Onde é que passa aqui? Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Eu vou ter aqui a vista privilegiada sobre o... Pois é que eu prefiro estar a ver aqui, ir passando. Mais um bocadinho menos luz, sim.
Bom, já se vê melhor, não é? Merece aqui muito. Bom, aqui o título até é diferente do título que eu tinha, porque o título era só a Quinta aliás, Quinta de Nossa Senhora da Luz, que é o nome correto da Quinta. Pronto, depois mais tarde ficou como são dos proprietários da casa, que são os Condes de Mesquitela, e eu falo mais concentradamente, hoje ia tentar falar mais concentradamente sobre os jardins, integrando os jardins na casa e no seu contexto de conjunto, como uma quinta de recreio, mas é propriamente, digamos, os jardins. Neste caso, estes jardins são para mim, talvez, o exemplo mais sofisticado, mais brilhante de um jardim à portuguesa. Eu escrevi sobre o assunto e defini, digamos, uma tendência geral dos jardins em Portugal, que era o que eu chamei criptomágico, que é um sentido, digamos, mais contido, mais vidrado para dentro, mais contemplativo, mais sensitivo. Digamos que isto nos traz uma espécie de tradição quase islâmica, árabe, no seu sentido, digamos, poético. Os árabes são grandes poetas e há, digamos, até uma certa relação entre o Fernando Pessoa e toda a poesia árabe, no sentido, digamos, da valorização da psicologia e de questões que nos jardins se expressam muito. Os jardins têm, por um lado, estes jardins estão muito perto, a meu ver, da poesia do Fernando Pessoa, um certo sentido, digamos, até de deslumbramento, e é nesta inclusão tem sido um trabalho que eu tenho estado a fazer. Os jardins têm uma questão que eu tenho estado a tentar estudar, e a casa vai... Já agora, vamos passando. Estamos aqui com os da Costa de Sousa de Macedo, digamos, quando é que eles juntam, digamos, estes Mesquitela juntam-se, digamos, há uma junção, não sei se pode dizer assim, se é correto, mas o que lhes dá as baronias dos Costa, do Dom Álvaro da Costa, famoso do tempo do Dom Manuel. Eles, digamos, juntam estas duas linhagens com os que se centram, digamos, com um casamento com a segunda Viscondessa Mesquitela. Passamos ao próximo. Aqui temos, por um lado, à direita, temos o palácio deles na Calçada do Combro. Essa ainda é, digamos, só dos Sousa Macedo, o grande secretário, digamos, uma personagem de primeiríssima, digamos, no contexto, digamos, da corte do século XVII. E, por outro lado, temos aqui, então, uma pequenina quinta de recreio, que tem várias obras. Eu nem vou mostrar a parte de dentro, porque hoje em dia a enfermaria do Colégio Militar e o interior está muito transformado, mas é interessante que nós tenhamos esta casa, que é quase, digamos, passa quase despercebido. Nós, se passarmos aqui, é uma casa relativa, representa um bocadinho a nossa chamada tradição da arquitetura Chã, que é normalmente uma representação, digamos, sobre a fachada muito, normalmente muito seca, muito formal, muito de tradição que vai arrastando-se e que ainda vem até ao Pombalino. O período pombalino ainda tem uma vertente, digamos, desta arquitetura Chã, que tinha muito a ver com a provedoria de obras reais e com digamos, com uma certa, com os militares, com a Casa das Obras, a chamada Casa das Obras da Casa Real, que eram normalmente os militares, engenheiros, arquitetos, mas normalmente sempre com um perfil muito rigoroso, muito matemático e, digamos, com uma espécie de supremacia da parte do racionalismo, numa espécie de sentido da matemática, das proporções, que é o que ainda vai se expressar um bocadinho no nosso, mesmo na Baixa Pombalina e no urbanismo pombalino, e a arquitetura ainda é esse espírito.
Neste caso aqui, esta casa depois tem uma intervenção que, penso, ao longo dos anos 60, tem sido esta uma preocupação da aproximação da arquitetura, digamos. Esta casa tem uma intervenção grande no princípio dos anos 60, isto é a partir dos próprios azulejaria, que nos permite, digamos, datar. A azulejaria portuguesa tem neste período, digamos, uma evolução muito forte e com alterações, onde permite quase década para década situarmos no tempo. Nós estamos aqui e sempre me preocupou muito, e continua, porque não tenho digamos, nenhum documento que me prove que seja o Joaquim de Oliveira, mas para mim parece-me que esta obra seja de Joaquim de Oliveira. E aqui está também um senhor que também tem trabalhado, este arquiteto. Estamos 70 e também outra, pronto, e é muito, pronto, não nada, mas é um arquiteto interessante, que torna-se interessante. Nós, para as pessoas aqui, mais ou menos, é o autor da Igreja das Mercês, ou do Convento de Jesus, estão a ver ali em Lisboa, e muito enfim, de uma forma um bocado, não digo estranha, mas o José Augusto de França considera uma das mais belas igrejas de Portugal, nobre, enfim, faz vários elogios. O que na altura, o texto do José Augusto de França já tem umas boas décadas, na altura até houve vários historiadores que puseram dúvidas como é que aparecia uma obra de arte, uma espécie de obra-prima, sem uma gênese anterior. Não havia um conjunto de obras, isto é, no tempo do José Augusto de França, e um bocadinho bastante depois, é agora muito recentemente, por coincidências, estamos a encontrar algumas obras do Joaquim de Oliveira e, de uma certa maneira, fazendo um percurso dele. Sobretudo, eu tenho estudado um projeto que tem documentação, que é uma da Duquesa de Abrantes, que era um palácio junto no Alta Ajuda. Digamos, há uma casa que foi onde habitou um tempo o Marquês de Pombal, que também temos chamado Casa Secretaria, onde ele tinha a secretaria junto da corte, e do outro lado tínhamos e temos, que ainda há umas significativas ruínas, e aí temos, muito recentemente, porque eu consegui cruzei, há um desenho e uma planta magnífica do Joaquim de Oliveira, que não estava tratada, que é da Academia, na Academia Nacional de Belas Artes. E é fabulosa. O desenho é magnífico, o conceito, e depois o que acontece é que, não sei se foi a primeira, uma historiadora, que é uma Sandra Costa, que, digamos, refere um conjunto de documentação da casa da Duquesa de Abrantes, que é uma Abrantes anterior aos Abrantes que a gente normalmente fala, a gente imagina os Abrantes ligados ao Palácio de Santos, que também é chamado Palácio do... Mas esta linha ainda é dos Marqueses de Fontes, um bocadinho anterior. O que acontece é que a Duquesa manda fazer uma casa e nós temos documentação do Joaquim de Oliveira, que ele realmente refere, inclusivamente, que assiste ao desenho do projeto. Ele é o arquiteto, chama-se arquiteto civil, e é ele que depois tem um registro de vários documentos sobre, propriamente, o controle da obra com as encomendas aos azulegadores. O que nos permite... e quando ele diz também que é de medidor das obras reais, o que nos permite é fazer uma situação que é ligá-lo, e aqui depois vamos falar, ligá-lo como aluno, que havia um historiador, o Walter Roça, já tinha sugerido que a formação deste Jerónimo de Oliveira
Joaquim de Oliveira estava perto do Carlos Mardel, e o que dava, digamos, aqui na formação, digamos, na situação estética do Joaquim de Oliveira, uma espécie de rococó tardio que está afastado da Provedia de Obras Reais, Reinaldo Manuel, de um conjunto de engenheiros militares que são, digamos, os grandes obreiros do Pombalino, mas que aqui o que acontece é o Joaquim de Oliveira tem uma expressão mais, um rococó mais, embora tardio um bocadinho, como aluno do Carlos Mardel, mas percebe-se na documentação que ele se intitula Na Casa das Obras, nós não sabíamos, a questão é assim, na historiografia, ele só recebe cargos tardíssimo, nos 80s, já está, mas quer dizer, não quer dizer que ele não trabalha, aqui percebe-se que ele trabalhava já na Casa das Obras logo muito cedo, mas que não tinha recebido nenhum cargo, porque era provisório, muitas vezes tinha que morrer para receber-se o cargo. O que acontece, o que nós podemos estabelecer é, digamos, o vínculo ao Carlos Mardel, que é o Carlos Mardel aqui no Pombalino, que em termos mais, não digo simples, mas há uma situação muito engraçada que nós podemos detectar o que é o Carlos Mardel no Pombalino, que é no Terreiro do Paço. Nós temos um desenho do Terreiro do Paço ainda de Eugênio dos Santos. E o engraçado, esse desenho ainda é relativo. O Terreiro do Paço ainda parece um bocadinho uma espécie de caserna. Há caserna, uma coisa militar muito. E é depois o Carlos Mardel que lhe vai fazer aqui, não sei se estão a ver uns corucheus muito engraçados, muito elegantes, muito sofisticados, que é um bocadinho a formação e o gosto do Carlos Mardel e que nós podemos entroncar aqui nesta casa, que é, digamos, pronto, uma tendência muito, a questão das proporções, uma questão muito refinada e que os nossos arquitetos e engenheiros da Casa das Obras normalmente eram mais militares, estavam mais, embora podemos estar perto da matemática, mas têm uma tendência menos sofisticada. Por um outro lado, o Joaquim de Oliveira, isto não é uma coisa que se possa dizer muito bem, mas é de certas boas famílias. Tem uma formação, esta formação. Ele era primo, nós sabemos, é difícil porque Oliveiras há imensas, a gente não sabe muito bem, mas ele, numa carta ao Frei Manuel do Cenáculo, tratam-se por primos. Eles são primos, não é? Ele tem uma formação de erudição diferente da maior parte dos outros militares, engenheiros que estão ali. Ele tem realmente uma erudição e uma formação diferente, aliás, que se vê na planta. O desenho, já os textos dele são lindos, estão uma escrita impecável. Bom, continuando aqui, não se vos aborrecendo muito, vamos continuar. Aqui temos a tal situação que é esta varanda, este conjunto, lembra um bocadinho o Eiras, o corpo do Eiras, que também sabemos que o Joaquim de Oliveira também trabalha na capela, sabemos que há ligações, e o Carlos Mardel trabalha em Oeiras, mas ele morre muito cedo, digamos, a obra de Oeiras prolonga-se muito, tem que haver outros arquitetos, digamos, Carlos Mardel não explica a parte primeiro, mas o complexo e os jardins estão à documentação também nos anos 70, 72, de onde ele anda por ali. Isto para situar um bocadinho, agora vamos ver um bocadinho este. É um conjunto, parecendo que não, é um dos nossos conjuntos mais completos. Completos por isto, porque, temos que é luz, isto é uma miniatura quase de que é luz, mas temos uma associação tão sofisticada,
que a luz é mais internacional, este gosto que mantém-se do azulejo, que é muito português, mas com a aplicação do azulejo, isto aqui depois há transformações, depois havemos de falar ainda um bocadinho do Peraracão, porque aqui temos já as armas reais, que tiraram, aqui deviam ter estado as armas dos Mesquitela, e há uma campanha de obras do Peraracão neste conjunto todo, mas se nós podemos ver a próxima, o que é de uma elegância enorme é a qualidade extraordinária, por um lado, das ligações entre a escultura, próprios pequeninos, os vários elementos escultóricos que temos, os próprios gradeamentos, tudo é de um equilíbrio e de uma sofisticação realmente ímpar nesta arquitetura dos finais anos 70, 80, segunda metade do século XVIII, temos dificuldade de ter um paralelo aqui. Por exemplo, se nós vimos, quem for há um paralelo claro com a varanda de Oeiras, mas não é tão sofisticada como esta. De maneira nenhuma não tem esta qualidade, mesmo da própria das ferragem, digamos, o trabalho de ferragens também é de primeira. Vamos. Aqui são, depois, estes painéis, são 4 painéis das estações, salvo erro, que isto já é do Peraracão, não é do que será. Eu, por mim, tenho aqui, deixa eu ver se vou andar, eu tenho aqui um apontamento. Os azulejos seriam de início do Francisco da Costa, pelo menos em várias situações, é uma azulejaria idêntica, digamos, está muito perto aqui de várias situações, mas depois estes já são feitos pelo Peraracão, porque existem os do século XVIII no Colégio Militar, há um resto de azulejos no Colégio Militar, que são os anteriores, os antigos, que estavam muito danificados e que são substituídos. Aqui são 2 pormenores. Isto, ao Machado Castro, estas 2 esculturas são de primeiríssima, mas primeiríssima, só não sei como é que, enfim, pronto, não tem havido, da historiografia, da parte de história da escultura, não há muitos estudos e que possam situar estas peças na escultura da época, e eu penso que só pode ser possível, só há paralelo no Machado Castro. E depois há outra aqui central que eu não tenho pormenor. Todo o conjunto é realmente de uma igreja. Bem, sim. Esta varanda faz uma espécie de meia laranja. Ela já foi um pouco alterada. Nós, se virem aqui, tem aqui uns azulejos que foram postos já no tempo em que eu estava no Colégio Militar. Eu tenho uma vaga ideia de estarem a fazer isto, e era um arquiteto que teve muita atenção, mas se virem embaixo uns bustos que estão aqui de imperadores, eu penso que eles estariam aqui, onde estão as outras. Pode seguir um bocadinho, podemos ir um bocadinho para cima e para baixo. Agora a seguir. Não, estão para cima. Pois, não tenho aqui. Bom, eu penso que estes bustos que estão aqui, que estão fora do sítio, estariam conjunto nos jardins, que seriam as 4 estações que estão aqui, nesta zona, e que houve uma troca, porque e há mais 2 destes bustos, que são 4, estes são aqui 2, e há 2 na entrada do Colégio Militar. Não sei se te lembras. Na entrada do Colégio Militar ainda há 2 bustos destes, dos imperadores, cá fora, que vieram daqui. Cá para mim, vieram daqui. Haviam 4 aqui, e depois as esculturas, propriamente, das 4 estações, estaria no meio do jardim. Passamos aqui. Isto é a minha. Aqui faltam em 4 cantos do jardim. O jardim é realmente a situação mais notável, como que, digamos, há vários jardins com estas
com esta estrutura e com esta sofisticação. Não são muitos, há 2 ou 3, há no Lumiar, agora não estou... mas este, para mim, é o mais interessante, sem dúvidas, muito mais, com uma qualidade maior, com um empenhamento estético, digamos, deste programa, que é o programa talvez mais complexo, a meu ver, pelo menos da azulejaria segunda metade do século XVIII. Como vos disse, este é um jardim pequenino, é uma espécie aliás, havia um francês qualquer que num jardim, a dizer, de um jardim português, que ele dizia: c'est pas bien jardin, c'est plutôt une salle de verdure. Uma sala de verdura. Não é bem um jardim, para ele não era jardim. Porquê? Porque realmente a tradição toda francesa, o jardim participa da natureza. A natureza faz parte do jardim. O jardim liga aqui. Isto é uma tradição que eu considero mais árabe. A natureza está do outro lado. Aliás, é a questão do deserto. A natureza está sempre no fim. Está do outro lado. E este é o paraíso. Este é o sentido muito mais. O jardim é mais sentido como uma espécie de microclima, o que eu chamava um criptomágico, um microclima, uma situação que não é para deambular, não é para atravessar, não é para andar, digamos, os grandes jardins franceses são parte da natureza, e são sobretudo para passear, para usufruir. Há mesmo o Luís XIV tem mesmo uma carta como é que se devia ver os jardins de Versailles, e ia-se a um sítio e depois ao outro, e depois via-se uma vista, onde são jardins para percorrer, que fazem parte, a natureza faz parte, são jardins que são parte da natureza. Este aqui não digo o contrário, mas é muito diferente, como também é muito diferente do jardim inglês, que esse então é mais que natura, porque a natureza é uma recriação da natureza, com os ondulamentos, com essas, aliás, como nós vemos aqui, depois no romantismo nós reproduzimos. Aqui é o contrário, há uma espécie de situação de recolhimento, como disse, de contemplação, um sentido mais contemplativo, e que tem, aliás, com esta escolha mesmo, o azulejo também é, não digo contra a natura, mas o brilho do azulejo é qualquer coisa preciosa, dá os brilhos e remete-nos para um ambiente, digamos, desse sentido mais poético, mais contemplativo, e daí, digamos, em Portugal também nós ligarmos o azulejo ter tido esta importância nos jardins. Podemos ver o próximo, um bocadinho. Pois, sim. Este bucho era o que era o... É muito interessante, porque há uma fotografia que eu ponho só no final, que aqui há uma fotografia do jardim, como, mesmo no final, se quiser ir lá, e depois a gente volta para trás, mas no final há uma fotografia antiga, deve ser do princípio do século, em que não existe jardim, e que é uma sala de esgrima. É este aqui. Estão a ver aqui? Temos os painéis ao fundo, e aqui nesta altura era. Agora, o que me parece é porque o lago é perfeitamente... Ou o lago estava enfiado, e eles depois, quando retiraram, e deveria haver uma memória qualquer, porque o desenho do bucho, o desenho do jardim é impecável, o que lá está mais ou menos, que tem sido reposto mais ou menos, e eles devem ter repetido, depois reconhecendo que realmente, porque fizeram uma colégio militar nesta altura, princípios do século, pronto, era financiado e tudo, eles tinham um picadeiro, tinham um conjunto na altura mesmo, os nossos presidentes da República eram todos ex-alunos do Colégio Militar, desde Craveiro Lopes, todos aqueles, mesmo os antigos, é natural que eles tenham reposto, o jardim um bocadinho da maneira. Voltamos um bocadinho para o princípio.
Tá? Pronto, aqui, pronto. Depois, o interessante também, que é, eu chamo de Jardim das Artes, porque este jardim é com temática às artes, naturalmente, e daí também, já mais uma vez, o Joaquim de Oliveira, a questão de civil, a questão de mais um sentido mais profano, no sentido, digamos, de não tão que se afasta dos outros. Bom, mas temos aqui um programa que é um conjunto de... há uns grandes painéis que são alusivos às artes e ele veio muito tempo a descobrir, vamos para cima, não é? Queres que ande? Sim, para cima, para o princípio. Para eu fazer... Pronto, estávamos aqui, agora, pronto. E ele então tem... Aliás, ele, embora nós tenhamos um conjunto de figuras de convite, normalmente são século XVIII, normalmente segunda metade, mas há um conjunto, são realmente figuras muito bonitas. Aqui é um pouco... mas é uma reconstrução das figuras de convite de uma forma mais, talvez mais interessante, porque é muito mais fresco, mais vibrante no sentido da não repetição. Digamos, as figuras como repetem sempre a mesma coisa, são os criados e umas pessoas, e aqui não, são figuras recortadas e que jogam com esta composição destes grandes medalhões. Aqui este também é muito interessante, além este aqui da entrada, são os continentes, os 4 continentes, de onde há uma tradição ao mesmo tempo erudita. Aqui há os 4 continentes, no sentido da Grand Tour, a grande nobreza fazia umas viagens à Europa, havia um sentido, digamos, certas famílias tinham coleções de mapas, cartografia, eram cartógrafos. Vamos sabendo agora, ultimamente, falava-se um bocadinho mal do Marquês da Marialva, que estava em Paris, e há pouco tempo uma senhora faz a lista, a coleção dele, e a coleção é fabulosa, digamos. O que ele tinha em Paris, porque há a coleção e vem-se a descobrir que a coleção tinha porque havia uma senhora que dizia mal do Marquês. A coleção de gravuras, ele era cartógrafo, onde um marquês, um bocadinho descrito na historiografia, um bocadinho um diplomata, embaixador afetado, não parece nada com uma coleção que ele tinha tão boa de cartografia, para além dos livros da biblioteca, que também é muito notável, talvez um bocadinho muito religiosa, mas era a época, mas tem este sentido, digamos, que eu estava a falar deste período de algumas famílias da grande nobreza que têm este gosto das várias, já em relação às ciências, e aqui temos porque eles são as ciências. A maior parte destes, não estes são dos vários continentes. Depois, à volta, nós temos, agora é que podemos ver, depois, ele tem um conjunto que eu depois, mais tarde, vim a descobrir que reproduz, também aqui há uma situação interessante, que é o autor vai buscar a coleção mais sofisticada, mais erudita, que é do François Perrier, de gravuras. Há muita gravura, no século XVIII há, digamos, várias coleções, mas sem dúvida nós a vamos ver ainda, não sei se a seguir. Pronto. Esta é só uma, aqui vemos uma representação, é um dos rios, deve ser aqui era comum, nós vemos no azulejo e, digamos, as referências às gravuras, são gravuras, aqui neste caso havia a referência às gravuras do François Perrier, para eu não me enganar, e podemos... Aqui são então as artes em que ele tem... Este é um outro conjunto, este aqui é já um outro conjunto isto são os painéis grandes, e que estes são das artes, e que são um conjunto de gravuras. Podemos ver o próximo,
que é aqui. Se estão a ver uma gravura, estas são Etme Jorá, e elas reproduzem, e são todas de muito boa qualidade, é muito engraçado, porque tanto estas, depois as figuras temos aqui um fauno, depois temos ali um Neptuno, não, o que faz o mensageiro, Mercúrio, é o Mercúrio. Temos aqui é um Apolo, lindíssimo, estão a ver, todas estas, onde há, digamos, ele usa uma... Agora, é muito interessante que ele usa as figuras, ele usa uma referência, elas todas, as gravuras são todas, a base das gravuras francesas, são uma coleção de escultura, de estatuária francesa, que havia no Louvre, em Versailles, mas aqui há uma certa... uma coerência muito grande na coleção, na inspiração, que é tratarem as figuras uma coleção, tratarem depois os medalhões das artes com base numa outra, eu estou quase a acabar, num outro tema. Pronto, aqui são mais outros, aqui são mais outras figuras, digamos, e inspiração, claro, e é engraçado porque a azulajaria, como a azulajaria vive do traço, uma espécie, tem uma afinidade com a gravura, e eles vão buscar a gravura como de inspiração nesta situação, porque a azulajaria. O José Augusto de França dizia uma coisa que não está correta muito, que ele dizia que a pintura o azulejo era a pintura do pobre. E não é, porque a azulejaria tem a sua própria estética, não é pintura, não é pintura do pobre, porque a azulejaria é para ver à distância, é qualquer coisa que não pode ser. Os holandeses fazem uns azulejos muito bonitos, mas que não são azulejos, não são arquitetura, é como se fosse um quadro. Esses são pintura. Agora, a nossa azulejaria é para ter uma leitura à distância, de fundo, de conjunto, e nunca do pormenor, e daí esta boa relação que acontece aqui nesta azulejaria, que é a inspiração nas gravuras, e para obter este sentido de leitura à distância, e que dá aquela frescura do próprio azulejo. Aqui ainda são os vasos. Este aqui é um bocadinho anterior só. A seguir, mais para... Era a seguir. Foi um jardim que desapareceu, é este. Aqui são os jardins, é a Quinta do Azulejo no Lumiar, que tem algumas coisas a ver, um pouco a mesma estética e o mesmo período. Para mim, talvez não tenha a elegância da Quinta dos Mesquitelas, no sentido, digamos, da amplitude. Está muito sobreposta, e há outros, digamos, no Bairro Alto também há um jardim destes que ninguém imagina que possa existir no meio do Bairro Alto. E depois as pessoas não deixam a gente ver. E está maltratado. No meio do Bairro Alto há um jardim pequenininho, mas todo em azulejos, parece uma caixinha preciosa. Os azulejos são absolutamente fabulosos. Mas pronto, e aqui depois só fora é que os jardins têm no final, no princípio já do século, uma intervenção do Pereira Cão, mas que também de uma certa maneira sabe manter muito bem a estética, a continuação, e mantém-se muito perto, digamos, dos pressupostos. Digamos, é uma intervenção muito engraçada, porque é de muito boa qualidade. E pronto, acho que estamos no final. Deu para não tirar. Sim. Foi bem? Agora é que vai ser delas, não é? A meia hora? Não. Cuidado aí. Deixa-me ver se eu consigo fazer aqui outra coisa que é... Espera aí, que ele tem que mudar para o teu. Eu vou tentar abrir o meu ficheiro aqui no outro sítio. Não. Pronto, já Mas está. eu queria abrir noutra aplicação, se não se importam. Que era onde é que está o ficheiro?
Não, onde é que ele está? Este aqui, É que ok. nós estávamos a transmitir. Só um minuto. Prefiro assim porque é mais fácil de manobrar. Posso? Quero começar por agradecer a vossa presença, que é sempre muito entusiasmante para quem lida, quem é militante nestas coisas da história e do património, e sobretudo, dadas as condicionantes de tempo e outras agendas, é muito interessante. Por outro lado, também agradecer ao convite que me foi feito pela Margarida Elias, para falar sobre algo que tivesse a ver com Lisboa e com a Amadora em simultâneo, e deu-se a feliz coincidência, deu há 2 anos ter feito, 2 anos, fim de 2023, início de 2024, ter sido encomendado um trabalho de investigação sobre um edifício que estava, de alguma forma, pelo menos do ponto de vista, não do ponto de vista artístico e arquitetónico, mas pelo menos do ponto de vista histórico, estava ainda era mal conhecido e mal estudado. A coincidência que se deu é que, de facto, posso dizer que esta apresentação, de certo modo, combina bem com a apresentação do professor Hélder Carita. Primeiro porque ambos atribuímos o edifício ao mesmo arquiteto. Portanto, houve aqui uma feliz coincidência, que é a mesma coincidência, nada disto foi previsto e nem programado. A 1790. Esta já mais do fim do século XIX. Inícios de 1790. Sim, finais. Finais do século XVIII, quero dizer. Sim. E depois a outra coincidência que se deu é que o professor Hélder Carita falou da parte exterior de um palácio cujo interior já está muito modificado e, portanto, não há muita coisa para falar no interior. E eu aqui irei falar da parte interior de um palácio porque o jardim, entretanto, também já desapareceu. Infelizmente, o palácio também já teve várias modificações, mas pronto, aquela parte que é mais visível e, aliás, é a parte que está classificada, é toda a frontaria do próprio edifício. Para quem não sabe, estamos a falar de um edifício no centro da Amadora, conhecido como o Palácio do Infantado, designação que, como iremos ver, carece de ser de fundamentação histórica, e que ficava precisamente na antiga estrada de Sintra, portanto na Rua Elias Garcia, a rua principal. Ficava na Porcalhota. E ficava no Alto da Porcalhota, por isso é que tinha essa designação. Notas iniciais. Portanto, é preciso, de alguma forma, já agora aqui esclarecer um bocado a questão da designação. Porquê Palácio do Infantado? Porquê é que eu também coloquei a questão do Palácio da Porcalhota? Porque, de facto, durante muito tempo não se sabia a história deste edifício. E os primeiros investigadores, historiadores locais, ligados à história da Amadora, nomeadamente o Vítor Neves, em 1991, e outros historiadores posteriormente, foram, de alguma forma, procurar buscar na memória local, nas memórias orais, nas tradições, que edifício é que seria. E normalmente associavam sempre a uma estrebaria, né? Portanto, um espaço onde os animais que iam das sedes que iam a caminho de Queluz ou de Sintra ficavam, e alguns funcionários da Casa do Infantado e da Casa Real e da Casa das Rainhas ficavam. E, portanto, havia depois também aquela memória de ter sido uma escola, ter sido um posto da GNR, e, portanto, nunca se soube exatamente qual é que era a origem exata deste edifício. E, por isso, foi ficando na memória, e até esta é a designação pela qual o edifício foi classificado, do Palácio do Infantado. Como eu disse, este é um edifício que está classificado como imóvel de interesse municipal desde 2008, nomeadamente a própria fachada, e ficava numa propriedade que era conhecida no século XVII como a Quinta Nova da Falagueira. E, anteriormente, Falagueira, que é uma das freguesias da Amadora. E, anteriormente, como o Casal da Falagueira, ou das Falagueiras. Do ponto de vista, por isso é que eu gosto de usar esta apresentação, para ser mais fácil detalhar. Quando nós chegamos a meados do século XX, vamos verificar que o sítio do palácio já está de algum modo submergido por uma série de construções aqui à volta, e aquele que seria a antiga quinta, a antiga fazenda, e com o jardim desse mesmo palácio, de certo modo já agora está retalhado pelos quarteirões dos vários prédios que aqui foram sendo construídos. Mas, curiosamente, se nós olharmos para a cartografia do século XVIII e compararmos com aquilo que existia já no século XX, vamos verificar que este triângulo mantém-se, de certo modo, intacto, e há de corresponder, grosso modo, à cerca dessa mesma propriedade.
Como eu disse, é um edifício que está estudado. Há uma tese de mestrado em arquitetura que fala de um bocado, e do qual eu me socorri, portanto, da própria organização, dos materiais, da decoração que ainda se conseguia visualizar no edifício antes do incêndio que ali aconteceu. E uma das coisas que nós olhamos quando depuramos a linha do edifício, dos vários aspectos, da ruína e das várias transformações, o que nós vamos ficar é que, de facto, no meio de nada, encontramos um edifício com uma amplitude imensa, com uma série de portais, portas, janelas, que eu diria quase para dizer que isto não eram umas casas novas, eram umas casas muitíssimo nobres, nobilíssimas, dada a quantidade de elementos decorativos que elas tinham. Esta é a tal planta do século XVIII, que está no Museu da Cidade, de cartografia de cerca de 1790, não de meados, mas cerca de 1790, e onde, apesar das diversas, algumas alterações, nós conseguimos perceber que havia aqui uma espécie de uma massa construída já nessa época, provavelmente corresponderia ao núcleo inicial do próprio palácio. E depois há aqui um lapso, um espaço não construído, e depois uma continuação de outros edifícios. E o que é que vai acontecer no fim do século XVIII? Vai precisamente que o Conde de Óbidos, que é uma figura que aparece aqui quase do nada, não é? Porque nós sabemos que o Palácio Óbidos é o Palácio da Rua das Janelas Verdes, e não se percebia de facto como é que ele se vai aqui localizar, mas aparece aqui por volta de 1794 a comprar uma quinta, e que é esta quinta que já aqui existia, e a unir, de fundo, dois blocos. Mais tarde vão ser unidos dois blocos de duas construções, dando origem àquele edifício que nós vimos ali mais adiante. Tentando acelerar. Falando um bocado das origens do sítio. Isto é aquilo que seria mais ou menos no século XIX, todo o espaço que hoje é o centro da cidade da Amadora. E o sítio do palácio corresponde exatamente a este local que aqui nós vemos, que já tinha... nós comparando com a planta de 1790 com esta, já percebemos que ao longo da estrada já existem bastantes construções. Portanto, é um espaço que foi, de certo modo, o núcleo original da cidade, porque é o sítio, de facto, onde a urbanização da Amadora começou e o que justificou depois, mais tarde, o próprio desenvolvimento da mesma. Só que a Amadora, no fundo, aqui era constituída por um conjunto de várias propriedades e outras igualmente importantes, não só esta Quinta Nova, como também a Quinta de São Miguel, a Quinta do Bosque, a Quinta do Assentista. No caso da Quinta do Bosque já desapareceu, mas a Quinta do Assentista ainda está lá. E o próprio núcleo da Ermida Velha, ou da Capela da Falagueira, que também já existia. E também já existia, no fim do século XIX, aquele que vai ser, no fundo, o motor do desenvolvimento da Amadora, que é a estação propriamente dita. Ao local, conhecido como Porcalhota, havia, no fundo, dois núcleos. A Porcalhota de baixo, que é onde está a Quinta do Bosque, e a Porcalhota de cima, ou Alta Porcalhota, onde havia a Quinta Nova e este tal palácio que, na documentação da época, é conhecido como o Palácio da Porcalhota. Podem rir à vontade, não tem problema absolutamente nenhum, porque, de facto, na época, acho que a coisa não era propriamente muito depreciativa, né? Mais tarde veio a ter essa designação. Depois, de facto, a cidade foi-se desenvolvendo ao longo deste eixo, e, sobretudo, destas duas estradas, que era uma estrada nova que ligava esta zona ao Palácio de Queluz, quer depois a própria estrada de Sintra, com uma derivação para Belas, e depois daria também acesso a Mafra. Daí a importância deste local, que de certo modo era uma espécie de entroncamento de vários caminhos que iam dar para os grandes palácios reais dos arredores de Lisboa, ou vamos dizer, nos arredores, não diria bem, mas da região de Lisboa. E outro dos núcleos aqui da Amadora era, de facto, o sítio da Amadora propriamente dita. Portanto, aqui fica evidente para a maioria das pessoas que hoje em dia fazem essa associação que a Amadora não se chamava antigamente de Porcalhota. A Amadora é uma das localidades que deu origem à povoação da Amadora e a Porcalhota era outra. E aqui na cartografia é perceptível claramente que são duas povoações totalmente distintas. Portanto, não estamos a falar de uma mudança de nome, mas de uma junção de várias localidades. Aqui temos a carta do rei Dom Carlos, que de facto determina que a povoação constituída pelos lugares de Porcalhota, Amadora e Venteira se passa a ter uma denominação comum como Amadora. Da mesma maneira que ninguém diz que Belém, apesar de estar na cidade de Lisboa, era a antiga designação da cidade de Lisboa, embora acho que haja pessoas que estão a dizer que Lisboa agora nasceu no Alto da Ajuda, não sei, ouvi uma notícia muito recentemente.
Mas da mesma maneira que ninguém pode dizer que a Amadora era antigamente chamada Porcalhota, não é? Tentando acelerar aqui para não nos perdermos depois em termos de informação, isto foi só uma breve introdução que eu fiz na altura no estudo em termos da história do sítio propriamente dito, a sua evolução. A freguesia da Amadora só surge em 1916, inicialmente apenas como paróquia civil, porque de facto a Amadora era Benfica extramuros, portanto, quando se estabelece os limites fiscais da cidade de Lisboa, o que hoje nós conhecemos por ser, pelo menos, o núcleo central da Amadora foi a parte da freguesia de Benfica que ficou fora desses limites e foi agregada ao concelho de Oeiras. E, portanto, durante muito tempo este território fez parte, no fundo, do termo de Lisboa e era parte contínua, portanto, aqui da freguesia de Benfica. Outro aspecto muito interessante que eu me socorri foi, precisamente, um catálogo muito curioso com uma série de sketches sobre o que seria a Amadora Antiga, um catálogo, portanto, da Câmara Municipal da Amadora, onde nós vamos vendo aqui alguns destes aspectos. Por exemplo, aqui é o bairro das Cruzes, que é uma dos locais mais antigos, porque já existe. O bairro das Cruzes é o primeiro núcleo urbano que se forma com pessoas muito interessantes, mestres de obras, por exemplo, um dos mestres de obras do Aqueduto de Lisboa, que vem para aqui morar, logo a seguir ao terremoto. Portanto, quase como uma espécie de continuação de Benfica. Da mesma maneira como Benfica cresce depois do terremoto, com uma construção de várias casas, também isto acontece, sobretudo nesta zona do bairro das Cruzes. Aqui está a Quinta de São Miguel, como eu já referi, a Quinta do Assentista, também muito interessante, com uma capela, e também com jardins, curiosamente. Claro que isto já nada disto existe. Portanto, todos estes, nós na cartografia do século XVIII é uma coisa interessantíssima que nós vamos verificar, é que quase todas estas quintas tinham, de facto, uma espécie de jardim de bucho. Pelo menos pelo entalhe, vamos dizer, pelo desenho figurativo, dá tudo a entender que se tratava, portanto, de uma moda, de um hábito, de um costume, neste tipo de propriedades, que não eram muito extensas do ponto de vista da sua área produtiva, e por isso só se podiam sustentar efetivamente como locais de recreio, e não propriamente como quintas de produção, portanto, porque as cercas eram relativamente pequenas, todo o território não era propriamente muito fértil, porque tinha muitas zonas altas, onde predominavam as terras de semeadura, portanto, de pão, mas muitos destes locais, de facto, tinham estes elementos decorativos. Vejam aqui, por exemplo, na Quinta do Assentista, a dimensão, não sei se isto é um bocado exagerado ou não, dos jardins desta mesma propriedade. É uma coisa bastante extensa. Eu tendo a acreditar na fidelidade deste desenho, uma vez que ele foi feito por um dos arquitetos do Aqueduto das Águas Livres. O arquiteto... Não sei se eu posso só interromper. Sim, Francisco António Ferreira. Gisela Encarnação, Câmara Municipal da Amadora. Olha, muito obrigado. Da Amadora. Estava a dizer que já não existe os jardins da Quinta do Assentista, isso não existe na totalidade. Mas eles ainda existem e basta ver aqui no Google Maps, não é? Que uma grande parte, por isso toda aquela parte mais quadrangular ainda existe. Sim, depois sim. a outra parte é que já não faz parte da propriedade da Quinta do Assentista. Muito obrigado pela oportuna intervenção. E, de facto, os textos de quem interveio foram também muito úteis para este estudo. Continuando, pronto, como eu disse, são vários os núcleos, a Falagueira, a origem da Falagueira, não irei agora aqui detalhar. Aqui é o sítio que está encostado à capela da Falagueira, que é esta aqui, e cuja origem, curiosamente, também uma das coisas que eu descobri na altura foi que, de facto, a origem da capela da Falagueira é mais antiga, é anterior ao próprio terremoto. Não irei aqui detalhar, mas pronto, é só para vos dar esta informação de como este território, de certo modo, não se desenvolve só a partir do terremoto. Já existia muita população aqui neste local, pelo menos o suficiente para eles terem a necessidade de construir um local de culto. Claro que depois vai-se desenvolver bastante depois de 1755. Adiantando, isto é a capela da Falagueira, que tem ainda, como podem cá ver, os três santos, os quais se faziam as festas na Porcalhota, neste caso na Amadora, no século XIX, a Nossa Senhora da Conceição da Lapa, o São Sebastião e o Santo António, que eram os três santos protetores da povoação. Quanto ao termo Porcalhota, bem, há vários autores, quer dizer, isto não é uma referência exata,
até porque, efetivamente, ao contrário do Rebolo, o Vasco Porcalho, nós, que eu saiba, pelo menos não encontramos nenhuma referência documental da Idade Média que comprove que ele fosse proprietário neste local, embora diversos autores tenham dado essa indicação que o termo Porcalhota teria de facto a ver com este fidalgo do século XIV chamado Vasco Porcalho. Enfim, é uma hipótese que carece ainda de sustentação documental. Depois há vários elementos interessantíssimos, quer dizer, poderíamos falar aqui, peço desculpa, perdi-me aqui um bocado, exatamente, do retiro do Pedro Franco, que era um dos elementos iconográficos e da importância de porque é que as pessoas iam à Porcalhota no século XIX, passear, comer, né? Que é aquilo que no fundo se fazia, por exemplo, também na Quinta da Rabicha, aqui em Campolide, ou noutros locais, noutros retiros dos arredores de Lisboa. E, de facto, começa-se a desenvolver bastante este território. Um dos quintas mais importantes era a Quinta da Família Galvão, a Quinta do Bosque, que vai ter uma importância muito grande, porque, de facto, muitos destes terrenos onde se desenvolve o núcleo central da povoação da Porcalhota vão ser precisamente a partir de tratos de propriedades que eram foreiras a esta família Galvão e que já está presente neste território desde o século XVII. Nomeadamente esta é a capela antiga dessa quinta, também já desaparecida. Já gastei 15 minutos, não foi? Já. Estou quase a chegar a meio. Chegamos então aqui à Quinta Nova, no Alto da Porcalhota, que há de corresponder... Assim, as fontes não são muito exatas, porquê? Porque na realidade nós temos aqui um problema. Porque uma coisa é a posse da propriedade e o usufruto dela, e outra coisa é a posse dos foros dessa propriedade. E este palácio, no fundo, era constituído por diversos tipos de níveis de propriedade. Até inícios do século XVII, ela pertencia à família Silva Teles. Depois, a partir dessa época, passa a família Silva Teles não a ser proprietário direto a não ser proprietário útil destes terrenos, mas a ser proprietário direto, isso é só, o direito de recolher foros. O que ainda agrava mais é que, além desse proprietário direto, havia dois proprietários úteis. Havia um foro enfitêutico e um foro subenfitêutico. Isto era um bocado complicado de estar aqui a explicar. Portanto, se depois um dia mais tarde este relatório vier a ser publicado, será mais fácil de explicar nessa altura, mas de facto isto torna que às vezes nós estamos a encontrar alguém que é proprietário na Quinta Nova da Falagueira ou no Alto da Porcalhota e não sabemos de facto se ele é proprietário da casa ou do foro que lá estava. Portanto, isso torna difícil às vezes esta conjugação. Mas de qualquer maneira, pelo aquilo que nós conseguimos reconstituir, até pelas confrontações das diversas estradas aqui existentes, podemos dizer que o núcleo que nós temos aqui do Palácio do Infantado corresponde a uma parte da antiga fazenda conhecida como a Quinta Nova da Falagueira, que também tinha outras propriedades aqui à volta, que depois foram sendo unidas a esse mesmo núcleo original. Pronto, andando aqui mais para diante. Também em relação ao nome Amadora, o nome era também o nome de um lugar ou de uma quinta, que já existia pelo menos desde os finais do século XVII. A quinta propriamente dita aparece na posse de um padre Francisco João Maduro, que deve ser o que dá origem ao Alto das Maduras, que é uma outra toponímia que existe no local, ao sítio das Maduras, e esta quinta depois pertenceu no fim do século XIX ao mestre das Águas Livres, Francisco António Lisboa, Francisco António, que era mestre de obras e é um indivíduo que está em vários contratos de obras em Lisboa nesta época e é nomeadamente o empreiteiro do Hospital de Runa. Portanto, era alguém que estava ligado à Casa Real e à Casa das Rainhas. Embora não tenha concluído, porque depois ele morreu a meio da obra, mas, enfim, quem fizer investigação em arquivos notariais de Lisboa do fim do século XVIII certamente vai encontrar esta figura. E sabemos que na Quinta da Amadora ele era proprietário e tinha lá um oratório, e mais tarde, passado no início do século XX, também a propriedade da Quinta da Amadora já pertencia a um padre chamado Eduardo Freire Almaraz, que também manda construir lá uma pequena capela. E são tudo aspectos que alguns já não existem, outros ainda existem, outros existem apenas as memórias, as referências documentais. Enfim, este é, de facto, o local que, de certo modo, marca o início do desenvolvimento urbanístico mais forte da Amadora, que é o estabelecimento da linha de comboio e a construção da estação, inicialmente da Porcalhota, e depois, mais tarde, passa-se a denominar, a partir
de 1 de fevereiro de 1908 como a estação da Amadora. Esta é a Casa Rockammer, que é uma das razões pelas quais nós estamos cá, portanto não irei aqui abordar porque não tem muito a ver com a própria história do edifício. Vamos então agora tratar dos outros 15 minutos seguintes, que é a segunda parte da minha apresentação. Eu tentei dividir a apresentação aqui, no fundo, em três núcleos. O núcleo inicial é, de alguma forma, um recapitular do que é que diversos autores foram falando acerca da história deste edifício, de quem o teria mandado construir, em que época é que ele foi construído, que utilidade é que teve, enfim, diversas situações. Muito apoiado no catálogo, muito apoiado na própria tese feita sobre a história do edifício. Naturalmente, sem estes elementos iconográficos seria difícil reconstituir a totalidade do edifício, porque de facto já está bastante alterado em diversos elementos. Estas origens do Palácio da Porcalhota, ou Porcalhota de Cima, também chamada Casa do Infantado, situado na tal zona da Quinta Nova, apesar de nunca terem sido esclarecidos documentalmente, tem sido assumida por vários autores e investigadores como estando relacionados com a sua excelente localização, portanto, conhecida anteriormente como a Estrada Real, e que teria servido de guarita a importantes personalidades nas suas locações aos Palácios Reais, em Luz, Sintra e Mafra. Uns dizem que foi construída em meados do século XVIII, outros dizem que se trata de uma construção oitocentista. Há duas versões, por exemplo, há uma versão que está muito próxima daquilo que efetivamente aconteceu, que é que consta no próprio anúncio da classificação, que refere que é suposto que ele tivesse sido mandado construir pelo Dom Caetano de Noronha, o primeiro conde de Peniche, e que, depois essa é uma outra informação importante, teria albergado em 1913 as escolas oficiais. Gabriela Xavier, autora do catálogo, penso que não estou a cometer nenhum... Sim, foi a Gabriela. Exatamente. Deste catálogo refere que tudo indica que o primeiro conde de Peniche teria sido o construtor deste edifício. Outro autor local, José Ormigo, refere que o edifício foi começado a edificar em finais do século XVIII, como um palácio com a sua quintinha e um pequeno, mas bonito jardim. A sua construção, junto a uma antiga estalagem, terá sido, contudo, não iniciativa do conde de Peniche, mas sim do conde de Óbidos, uma vez que ele próprio começa a construir este edifício e em 1803 é ele que vai vender ao conde de Vila Verde aquilo que já tinha lá começado a edificar. Portanto, não vou dizer que ele concluiu o Palácio do Infantado, mas foi pelo menos o primeiro a fazer as obras mais importantes. Depois de concluída, em parte, pelo conde de Vila Verde, entre 1805 e 1806, e há documentos que referem os diversos investimentos que ali foram feitos. Pedro Belchior Oliveira, que é autor da tal dissertação de mestrado que eu aqui cito, e que em parte nos socorremos, aborda a história do edifício e projeta uma solução para o seu restauro. Diz o investigador que ao longo dos tempos o palacete foi sofrendo várias intervenções, as quais transformaram grande parte do seu interior. Diz que, e nesse aspecto acrescenta alguns elementos, que as diversas informações que ele na altura recolheu foram, por um lado, fontes verbais das equipas de arqueologia e também das pessoas responsáveis pelo estudo do mesmo no Museu de Arqueologia da Amadora. Esta propriedade, efetivamente, na altura, nessa época, aparece com a designação Palácio da Porcalhota ou da Porcalhota de Cima, tendo a sua, como disse já anteriormente, a sua fachada sido classificada em 2008. Contudo, depois, se nós formos aqui juntando as diversas documentações, vamos encontrando algumas imprecisões. Por exemplo, alguns autores referem que a obra foi do primeiro conde de Peniche, mas depois dizem que a construção é de meados do século XVIII. Ora, meados do século XVIII ainda não havia o título de conde de Peniche. O próprio conde de Peniche nem sequer era proprietário lá. Portanto, foi aqui também tentando poser, vamos assim dizer, estas diversas fontes, que foi necessário depois juntar com as fontes documentais que foi encontrando para tentar, de alguma forma, criar uma primeira, vamos dizer, biografia do edifício. Tinha uma entrada nobre, caracterizada por uma imponente escadaria em pedra, construída em 1803. Por exemplo, isto é uma das informações que consta na tese de mestrado. Aquele autor que eu achei mais interessante do ponto de vista de acrescentar aqui alguns apontamentos que não são referidos nos outros autores anteriores, foi precisamente o trabalho do historiador de arte, José Mendes Ormigo, que também é da Academia de Belas Artes, e que fala realmente a sua origem, embora depois não cite em que é que se baseia, portanto, nós aqui temos que nos guiar um bocado pela biografia e não tanto pelas fontes documentais. Refere que a Quinta Nova teria sido
pertence da família Soares e mais tarde dos Teles de Menezes, e já seria referido em 1653. Curiosamente, depois apresenta uma série de fotografias antigas muito interessantes que nos mostram um pouco aquilo que existia na época em que ele fez a sua obra sobre a história da Amadora. Registra outra coisa muito interessante, que diz que o palácio teria sido ocupado no tempo das invasões francesas por tropas francesas e britânicas e que foi objeto de campanhas de obras em 1806 e 1913, revelando fortes influências eruditas de tipo italiano. Trata-se de um raro marco da presença da nobreza na Porcalhota. São designações também aparentemente contraditórias, pelo menos à nossa maneira de ver atual. Mas, de facto, depois, quando nós vamos cruzar com outras fontes e vamos encontrar as referências que o próprio José Ormigo aqui registra, nomeadamente a questão da presença das tropas francesas e inglesas. E depois, numa série de anúncios da Gazeta de Lisboa, nós percebemos, de facto, que essa foi uma das fontes de informação que José Joaquim Ormigo utiliza. Refere também a existência, em 1811, de umas colunas graníticas que o próprio Conde de Peniche teria mandado vir de Roma, o que é um aspecto muito interessante, quase de uma espécie de pré-arqueólogo, não é? Quer dizer, era muito raro nós encontrarmos estas referências, esta preocupação de recuperar elementos das ruínas para edifícios em Lisboa. Portanto, é um dos primeiros casos. Acho que é uma coisa que temos que estudar, esta figura. Esta figura está muito pouco conhecida. Eu, curiosamente, tive a sorte, ou o azar, não sei, de me ter encalhado dois trabalhos logo sobre o mesmo construtor, que foi precisamente este edifício, mandado completar, ou pelo menos tentativa de completar, pelo Conde de Peniche, e a casa de veraneio dos Marqueses de Angeja, no Lumiar, que também foi do Conde de Peniche. Portanto, tive a sorte de poder complementar estas diversas informações. Depois, posteriormente, já no século XIX, o próprio Joaquim Ormigo refere outros proprietários, provavelmente deve-se ter baseado na ficha do registro perdial, nomeadamente o par do reino Luís de Rego Magalhães, que era filho do Rodrigo da Fonseca. E refere depois também os acrescentos no espaço. Portanto, um aspecto muito interessante é que os proprietários mandaram fazer ao lado daquele palácio completamente clássico uma vivenda em estilo revivalista, projetada por Guilherme Eduardo Gomes, que foi um arquiteto muito ativo no início do século XX, chamado o Chalé de Desidéria, que é um dos elementos que ainda sobra e que também seria interessante preservar. Peço desculpa, tentar... Pronto, as diversas obras, 5 minutes. Eu ainda tenho 60 páginas para apresentar, como é que eu vou fazer isso? Tens sorte do Sr. Marquês da Fronteira não estar aqui connosco, senão levavas com a lata da Coca-Cola. Bem, vamos à parte que a parte mais chata é, de facto, o estado de degradação que o edifício chegou, a ponto de, infelizmente, em 2022, ter sido vítima de um incêndio que o pouco que existia no seu interior acabou por ficar totalmente danificado. Portanto, hoje em dia, qualquer projeto que venha a ser feito neste espaço terá que, de algum modo, se cingir a recuperar, pelo menos, a parte exterior, que essa se manteve, e, pelo menos, de acordo, na altura, com a Comissão de História da Proteção Civil, não corria risco de colapsar. Datas e figuras. Bem, posso afirmar que, de facto, que o Joaquim Ormigo não se enganou por muito, embora não cite as fontes. De facto, a Quinta da Falagueira já existia, já era referida no século XVII, e há documentos que referem óbitos na Quinta Nova de Falagueira. Portanto, ela, enquanto propriedade, existia. Se era exatamente aquela que nós conhecemos como sendo o sítio do Palácio do Infantado, isso não temos a certeza absoluta. Como eu disse, a partir do século XVIII existe, de facto, documentação que refere os tais enfiteutas ou subenfiteutas, porque os teles, a determinada altura, em 1724, fazem o afuramento de parte da Quinta Nova este António Ferreira Lavrador, que, por sua vez, dá de subafuramento ao Silvestre de Almeida Ferrador, que é um dos elementos vai ser uma figura interessante também na história da zona, uma parte dessa mesma quinta, onde ele constrói um primeiro núcleo de casas que há de corresponder, grosso modo, à tal estalagem que ali existia. E eles depois são referidos mais tarde na documentação do próprio palácio. Em 1759, o Silvestre de Almeida
pede autorização ao João de Sousa Mexia, portanto, o dono da Quinta do Bosque, para colocar uma parte de um terreno da quinta dele dentro da sua própria propriedade e para ali ter uma mina de água. Portanto, sinal já do interesse de desenvolver ali algo de concreto naquele espaço. Depois há uma figura que não é muito bem reconhecida, não se sabe muito sobre em que data é que ele se torna proprietário desta tal Quinta Nova. Sabe-se apenas que é fruto de uma contenda com os seus herdeiros que o Conde de Óbidos vai comprar a propriedade. Este Manuel Caetano de Melo e Almeida é uma figura interessantíssima na história da Amadora, porque é o homem que está ligado à Quinta do Outeiro. Portanto, o seu irmão, o Gregório José de Melo, vai ser proprietário da Quinta do Outeiro. Aliás, vai reconstruir a Quinta do Outeiro depois do terremoto. E, portanto, são figuras que, de algum modo, estão ali localizadas naquela zona. Tentando acelerar para que... Isto era a parte mais interessante, mas não dá para dizer tudo, não é? Temos então, em 1790, o Conde de Óbidos, o Conde Marinho de Mor, que vivia em Lisboa, neste palácio ao pé da GNR, portanto, o Palácio Óbidos Sabugal, e que, passado 15 anos, vai a falecer nas Caldas da Rainha. O Dom José de Assis Mascarenhas, Conde de Óbidos, adquiriu a Quinta Nova da Porcalhota em leilão por execução contra o capitão Manuel Caetano de Melo, cuja titularidade se apoia numa carta da Rainha assinada pelo Dr. Manuel Pintos de Carvalho, corregedor civil da Corte. Em 1791, portanto, passado um ano, estando já a residir na Porcalhota, numa quinta própria, o tal Conde de Óbidos e Marinho Mor do Reino adquire uma outra fazenda do mesmo local, portanto, aos sucessores do tal Silvestre de Almeida. E é então ele que começa a construir aqui o edifício, pelo menos a parte inicial do edifício do Palácio da Porcalhota. Este aqui é uma cópia um bocadinho mais ampla daquela planta de 1790, onde nós vemos que há aqui um pequeno núcleo que confronta com este caminho, e é o outro núcleo que corresponderia à antiga estalagem, mais, neste caso, a nascente, que corresponderia ao segundo espaço que foi adquirido em 1791. Este é um desenho de como seria o edifício, feito à mão pelo próprio Joaquim Ormigo. Não sei qual o rigor, porque me parece que estes portais estão um bocado classicistas demais para aquilo que depois nós lá vemos, mas pronto, dá de certo modo para perceber, por exemplo, um outro aspecto muito interessante deste edifício, que é o gradeamento que aqui está, e que é um gradeamento que não é muito comum neste tipo de espaços. Em 1803 há uma referência de uma construção de uma entrada nova com escadaria, só que o autor que refere a esta construção fala que ele já estaria na posse do Conde de Peniche, coisa que depois os documentos não comprovam. É em 1805 que o Conde de Vila Verde vem a comprar a casa incompleta e a quinta ao próprio Conde de Óbidos. É outra figura interessantíssima, não tenho tempo para abordar aqui a figura do Conde de Vila Verde. Portanto, isto é um edifício que, na sua gênese, tem 3 condes. É o Conde de Óbidos, o Conde de Vila Verde e o Conde de Peniche. E, portanto, imaginem a história que está por trás deste espaço, muito interessante, e a pertinência da sua recuperação. Por um instrumento de compra ou de venda, o Conde de Vila Verde, Dom Diogo de Noronha, contrata com o procurador dos Condes de Óbidos, então penso que existente nas Caldas, portanto, a compra do tal prazo em vidas, que era parte integrante da Quinta Nova da Porcalhota dos mencionados Condes de Óbidos, composto por casas, quintal e outras pertenças. E é precisamente este espaço, este edifício, que depois vai dar origem ao próprio palácio. Após a aquisição do Palácio da Porcalhota, passa a residir no mesmo, conforme cartas e recibos ali assinados, a 12 de junho, 12 de julho, 29 de agosto, e portanto, durante todo o ano de 1805. E refere as folhas dos jornais dos oficiais e contas e enviamentos necessários nas suas casas, constando que tinha gasto nas obras, ou na continuação das obras do edifício, 7 contos de reis, o que é uma quantia bastante grande, mesmo para o início do século XIX. Contudo, depois do seu óbito, portanto, é feito um inventário, que nós tivemos acesso, e onde se fica, de facto, a recorrer a diversos fornecedores, tão interessantes como um Diogo Bewin, não sei se tem uma coisa a ver com uma casa de apostas, mas pronto, de Londres, que serviu de intermediário na aquisição de diversos elementos decorativos para a casa.
Um outro aspecto interessante é que o procurador do Conde de Vila Verde, e que pagou do seu próprio bolso muitos destes elementos, é o Barão de Quintela, o pai do Conde Forró, portanto, o que dá a ideia de uma grande proximidade entre os dois, provavelmente ligado também à Casa Real. A José Caetano Monteiro de Lisboa, que pagou ao Monsieur Bucoalho, diretor da fábrica de tapeçaria em Paris, a manufactura de 5 alcatifas por encomenda de Sua Excelência. Portanto, claro que hoje em dia nós não vamos ter a mínima ideia de como é que seria este edifício. Portanto, isto é pura criptohistória de arte, não é? O principal credor na altura das partilhas do Conde de Vila Verde foi precisamente o Barão de Quintela. Quanto à presença dos franceses e dos ingleses, pois, ela de facto é mencionada porque nos inventários são referidos diversos danos que foram causados no próprio espólio da casa, por causa da passagem quer dos soldados franceses, quer dos soldados ingleses. E depois faz uma série de coisas engraçadas, como na porcalhota perderam-se os pregos dourados que seguravam as cortinas, que levou o Giofre, que devia ser provavelmente um soldado ou um oficial francês. Portanto, imaginem, não é? Foi logo o primeiro ataque, o edifício ainda mal tinha sido concluído e já estava a ser objeto de rapina, vamos assim dizer. Coisas que foram parar à casa do general em chefe Junot, enfim, diversas informações interessantíssimas que eu não irei ter aqui tempo para detalhar, mas só que de certo modo confirmam aquilo que foi referido pelo José Joaquim Ormigo. Em 1809, portanto, tendo falecido o Conde de Vila Verde e não havendo herdeiros necessários, foram feitas as partilhas dos diversos herdeiros, e um desses herdeiros foi precisamente o Conde Peniche, Dom Caetano de Noronha, que irá continuar as obras deste mesmo edifício. Não irei aqui abordar a biografia, portanto é uma figura interessantíssima, também um homem com diversas mistérios, foi viador da Rainha Dona Carlota Joaquina, estava casado com uma neta do Marquês de Marialva, portanto é aqui uma gênese muito interessante. Era sócio honorário da Academia Real de Ciências, bem, enfim, são diversos os cargos que se podia mencionar. E curiosamente nomeou como testamenteiro, portanto, mais tarde, em 1828, o próprio genro, o Conde da Póvoa, portanto, que era só o filho do primeiro Conde da Póvoa, portanto, e cunhado do Duque de Palmela, portanto, está tudo dito aqui também no grau de ligações que esta família tinha. Em 1811 exibiu-se então no tal palácio, portanto, as 8 colunas graníticas que o Conde de Vila Verde tinha mandado vir de Roma, e entre 23 faz-se um anúncio na Gazeta de Lisboa aos mestres de obras que pretendam reedificar um prédio urbano, portanto, que seria provavelmente este edifício do Conde de Peniche. Infelizmente o Conde de Peniche não teve a felicidade de o ver concluído, porque em 1829 vem a falecer precisamente na Amadora, em 16 de setembro, no seu Palácio da Porcalhota, e portanto termina aqui no fundo a história dos Três Condes. Portanto, o edifício vai depois acabar por ficar incompleto ao longo do tempo, e nós sabemos isso precisamente porque há um inventário que se refere ao estado do edifício, os vários objetos de arte que lá existem, a participação de figuras que fazem as medições, incluindo o próprio Pedro Alexandrino, e depois os herdeiros, nomeadamente o terceiro Conde de Peniche, vai tentar sempre vender este edifício porque dizia que não conseguia ter rendimento com ele, uma vez que ele estava incompleto e não tinha propriamente uma área produtiva muito grande. Portanto, ou as pessoas tinham dinheiro para acabar as obras do palácio, ou então não teriam propriamente grande interesse no mesmo. Entre 30 e 64 sabemos que a propriedade esteve nas mãos dos herdeiros do Conde de Peniche. É provável que ocasionalmente pudessem usufruir da mesma. Um minuto? Tem que ser mesmo só um minuto? Tem. Bem, encontrando-se em ruínas, acabou por ser adquirido por outros proprietários. O que eu queria acrescentar aqui em relação à história da construção deste edifício, que acho que é muito interessante, é precisamente há descrições do mesmo em 1805, com as diversas casas nobres com o seu pátio de entrada. Portanto, demonstra-se que em 1805 o edifício, portanto, o edifício que tinha vindo do Conde de Óbidos já eram umas casas imponentes, e que depois nas descrições subsequentes vai ter acrescentamentos, aumento, a ponto de ter 24 casas, ou seja, 24 salas, o que era de facto um edifício de uma dimensão enorme para o sítio em questão.
Vejam só aqui, pronto, a descrição, as chaminés, grades de ferro, as águas furtadas, enfim, tudo bastante extenso. Os embasamentos e colunas de capitéis e mais pedrarias que se acham nas ditas obras. Quanto à obra propriamente dita, isto aqui são alguns aspectos que me fazem atribuir este edifício ao próprio Joaquim de Oliveira. Porque, de facto, há aqui diversos elementos que nós encontramos noutros edifícios que têm a assinatura do Joaquim de Oliveira. Mas é apenas uma atribuição, não é uma certeza documental. Um aspecto também muito interessante é a questão deste portão de ferro, que poderá ter sido do próprio contratado, portanto, o próprio sogro do Joaquim de Oliveira, o Guilherme Weingarten, ou alguém da escola do Guilherme Weingarten, porque tem algumas semelhanças, não totalmente, mas algumas semelhanças com os portões que nós encontramos na Praça do Comércio, e que esses são, de certeza absoluta, do Guilherme Weingarten. Pronto, não vou ter tempo para falar na biografia do Joaquim de Oliveira, se calhar teria sido interessante, mas pronto, já foi falado anteriormente. Portanto, como eu disse, em 1825 ele é levado à praça, não conseguem vender o edifício. Há uma petição, inclusive, que os herdeiros do Conde de Peniche dizem algo muito interessante, que há uma grande despesa que é preciso para fazer-se acabar o edifício, para reparar o que já estava arruinado. Portanto, o edifício tinha sido acabado de construir há 20, 30 anos e já estava muito arruinado. Se achava incompleto, ameaçando ruína, que ninguém o queria habitar, exigindo despesas com a guarda para evitar o furto de madeira e telha e outros materiais. Portanto, vejam, de facto, isso não foi só depois da morte do Conde Farrobo no Palácio das Olajeiras que imediatamente se tentaram, rapinar alguns dos materiais que ali estavam. Portanto, isso justifica o estado do mesmo, que entre 1830 e 1863, portanto, quase 30 anos, os herdeiros do Conde de Peniche não conseguiram vender este mesmo edifício. Pronto, eu aqui vou ter que terminar, né? Porque já estou a roubar muito tempo, mas é só para vos dar uma noção da quantidade de informação que é possível recolher sobre a história do edifício. Um edifício com estas dimensões, vejam bem aqui, esta talvez é uma das fotografias, eu acho que mais felizes, porque nós aqui conseguimos perceber a profundidade e a amplitude da fachada, e que certamente é um edifício que mereceria ser recuperado no futuro próximo. Não sei em que ponto é que está esse projeto, mas que é de facto um marco único nos arredores da cidade de Lisboa e sobretudo na cidade da Amadora. Muito obrigado a todos.